Alô, gente! Nossa, você é coisa nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Estamos juntos, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a este canal. Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Estamos aí, já indo para 4 anos, que estamos caminhando rumo à nova Canaã, rumo a Jerusalém? Não, estamos caminhando com Cristo ressuscitado. Estamos caminhando na graça. Se você ainda está em dúvida, está em cima do muro, será que esse povo está certo? Nós estamos tão certo como 2 mais 2 são 4, que não há dúvida. E o nome desta mensagem que eu tenho é o purgatório. Você está tanto tempo dentro desses curral, dentro dessas gaiolas, dentro dessas arapucas, porque eu não posso chamar de sinagoga, porque a palavra sinagoga é lugar de ensino. Eu não posso chamar de igreja, porque igrejas são vidas. Eu tenho que chamar do quê? O que é esses lugares? Esse amontoado de gente, aonde se apresenta lá um camarada que tem um bom de lábio, sabe falar com o microfone, enganando, mentindo, prometendo aquilo que não está aqui dentro. Porque Deus disse, Jeremias, eu velo, 1:12 de Jeremias, eu velo pela minha palavra. Eu não velo pela palavra de um homem, mas pela minha palavra. Então esses charlatões sobem lá em cima e ficam falando aquilo que não existe dentro desse livro. Existe dízimo aqui dentro? Não, não tem. Existe ceia aqui dentro, Páscoa? Não, não existe. Existe batismo? Não existe. Existe inferno? Não existe. Existe diabo? Não existe. Existe arrebatamento? Não existe. Mas, irmão Nilson, não existe? Existiu. Bem certo. A palavra está correta. Existiu, mas não existe para nós gentil. Para nós gentil não existe nada disso que eu pronunciei. Tudo que eu falei, batismo, judeu, dízimo, judeus, foi para eles. Páscoa, para os judeus. Arrebatamento, para os judeus. Para nós, hoje, para nós, é Cristo ressuscitado. É Deus em nós e nós em Deus. 3:16 de 1 Coríntios. Não sabeis que vós são o verdadeiro, não é o falso não, o verdadeiro templo de Deus. E que Deus não só habita, mas Ele mora dentro de vós. Então, por isso que não é necessário mais você orar. Por que o judeu orava? Porque Deus não estava neles. Deus estava distante deles. Então, por isso que a palavra diz, buscai-me-ei, 29:13 de Jeremias, e me acharei, quando me buscai de todo o vosso coração. Busca, busca, busca. E os judeus buscavam. Mas nós não é necessário buscar, porque Deus já está em nós. Essa tolice que você aprende dentro desses movimentos, nós temos que ir para a vigília, nós temos que ir para o monte, nós temos que orar, orar, orar. O que significa orar? O que significava para os judeus orar? Para trazer Deus perto deles, que Deus estava distante deles. Então Moisés mandava que o povo clamasse para trazer Deus, mas hoje Deus está dentro de nós. O que nós temos que fazer hoje? É agradecer. Em tudo dai graça. Dá graça pelo pão, pela saúde, pelo trabalho, pela boa viagem. Você passou pelo trânsito, foi tudo bem. Pelo filho, chegou bem da escola, chegou bem do trabalho, dê graça. Senhor, eu te agradeço.
Isso está aqui dentro. Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, você vai ver ali no capítulo 5, versículo 17 e 18, você vai encontrar em tudo. Dai graça. Dai graça, o que é dar graça? É orar? Agradecer. É a mesma coisa você dizer muito obrigado. Muito obrigado, fulano. É a mesma coisa. Dê graça. Jesus levantou o pão e deu graça a Deus. Depois partiu o pão e deu para os seus discípulos. Mas vamos à mensagem. O título da mensagem, que é esse purgatório, que as religiões não ensinam. As pessoas não sabem a origem, não sabem o que é o purgatório. Por que eles não sabem o que é purgatório? Porque a palavra purgatório dá um entender que vem da palavra purga. Purga. Purga era um inseto que perturbava muito. Isso foi lá atrás, muitos anos atrás, existia a tal de purga e o percevejo, onde você tinha que pegar o colchão, eles ficavam muito dentro do colchão. Gostava muito de chupar o sangue das pessoas. Então a gente comprava BHC, aquele veneno, põe o colchão no sol, conforme o sol esquentava, aquelas pulgas começavam a se manifestar, a gente jogava veneno, tinha aquelas bombinhas de chá, o veneno para matar. Hoje não se fala mais nisso, isso parece que acabou, isso é coisa que ficou lá 50 anos atrás, por aí. Então parece que a palavra purgatório vem daí, mas a palavra purgatório foi criado por um papa no século VI. Essa palavra purgatório. São criação. Como hoje se cria tanta tolice dentro desses movimentos universal, mundial, essas coisas erradas, assembleia, congregação, cria tanta aberração dentro desses movimentos, assim também dentro da igreja romana se criou tanta aberração. Porque a igreja, se você olhar, a palavra igreja saiu da boca de Jesus, no capítulo 16 ali de Mateus, quando Jesus disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a a minha igreja. Então foi a primeira vez que apareceu, capítulo 16, aí, versículo 19 de Mateus. Então, olhando para esta palavra, igreja, dá a entender que igreja são esses local aonde reúne as pessoas e as pessoas ficam ali batendo palma, cantando e tocando, batendo bateria, fazendo aquela bagunça. Isso para mim não passa de show, não passa de um carnaval, não passa de uma verdadeira bagunça. É o que eu vejo dentro desses movimentos chamado igreja. Isso é uma verdadeira bagunça. Pior não. Eu não vou jamais comparar com nada, mas é uma bagunça. Perturba quem mora de frente, de lado, próximo desses local. Eu dou graças a Deus que aonde eu moro tem uma aqui, mas eu nem escuto. Tem uma aqui mais ou menos uns 50, 60 metros lá, mas é tão bem fechada que eu não ouço barulho, não ouço nada. Graças a Deus por isso. Bem, mas voltando. Essa palavra igreja surgiu, como eu disse, na boca de Jesus. E depois da morte de Jesus, morrendo também os apóstolos, perdão, tudo cessou no primeiro século. No primeiro século acabou. Depois tentaram, porque na verdade o apóstolo Paulo foi bem claro. Ele profetizou, isso é uma profecia. Ele diz, depois da minha partida, eu gosto muito de frisar, vocês vão ver, eu sempre frisei, gosto de frisar muito esse capítulo e versículo, capítulo 20 de Atos, e versículo 29 e 30, depois da minha partida, surgirão lobos cruel e devorador, que não poupa o rebanho de Deus. Então Paulo já profetizou o que nós estamos vendo hoje, que nós vemos em cima dessas tribunas lobos cruel e devorador, que vão devorando, acabando com tudo.
Estão destruindo tudo, igual formiga cabeçuda, formiga cortadeira. Então, terminou, acabou. Então surgiu, então, Policarpo. Depois de Policarpo, que foi discípulo de João, surgiu Inácio, que foi discípulo de Policarpo. E eles tentaram, mas eles não tinham mais nada, eles não tinham nada a ver com a graça. Eles seguiam o mesmo movimento que seguiu os apóstolos. Pedro, Tiago, João, Filipe, e assim por diante. Mas vindo Constantino, o imperador, eu estou abreviando para não... Constantino, no ano 305, mais ou menos, já no quarto século, ele andando na beira de um rio, junto com algum dos seus companheiros, ele teve uma visão, que uma cruz em chama descia do céu. E quando ele viu aquele símbolo de uma cruz em chama, ele ficou amedrontado, assustado e correu para o palácio dele. Assim que ele chegou, ele reuniu os seus ali, conselheiro, e contou a visão que tinha visto. E disseram: majestade, esta visão, essa que você viu, é o símbolo do cristianismo. Olha! Se até hoje eu persegui o cristianismo, vocês sabem da história, eu não preciso nem entrar em detalhe com vocês sabem que os judeus que foram levados para Roma, foram jogados para os leões, foram queimados, foram crucificados, foram mortos, trabalhavam, apanhavam, foram o sofrimento pior do que Israel quando estava dentro do Egito. Porque pelo menos lá eles trabalhavam de sol a sol, fazendo tijolo para Faraó, mas Faraó não jogava ele para os leões comer, não jogava ele para os bichos se alimentar com a carne deles. Ele diz: a partir de agora eu serei um cristão. Então, o que fez Constantino? Constantino mandou buscar todos os sagrados, os escritos sagrados. E ali ele quis saber sobre os escritos sagrados. Então, por intermédio de um padre, eu não vou falar para não entrar muito em detalhe, um padre que aprendeu o hebraico, desvendou todo o mistério e ele então fundou o cristianismo, a Igreja Universal, a única igreja. Porque muitos falam do Islã. O Islã nasceu Maomé nasceu no ano 570, mas no início do 7º século iniciou esse movimento islâmico, que quer dizer os muçulmanos. Mas a Igreja Romana iniciou no 4º século, ali por volta do ano 305, 310, esse movimento. E ele colocou uma ordem que todo povo do mundo inteiro tinha que ser católico. E quem fosse católico não pagava imposto. Muita gente não sabe. Eu já ouvi muita gente falar assim: pagão. O que é pagão? Aqueles que não foram batizados. Pagão era aquela nação que não tinha nada a ver com Israel, era o pagão. Não. Sabe quem era pagão? Se você não sabia, você vai saber agora. Pagão é aqueles que não pagavam, aqueles que tinham que pagar imposto ao imperador. Porque eles não aceitavam a religião. Aqueles que não aceitar ser católico vai pagar imposto. Os que aceitar é livre de imposto. Então aqueles que eram católicos não pagavam, mas aqueles que não eram pagavam. Então a pessoa fala assim: você é um pagão? Eu sou pagão. Por quê? Porque não fazia parte do movimento romano. Então é isso. Muita gente também não sabe. Eu já ouvi muitos crentes. Não é batizado, é um pagão. Não, tem que ser batizado, senão você vai continuar no paganismo. Não. Aprenda, procura aprender para você poder falar. Como é que você fala uma coisa sem saber? Bem, e aí no 6º século, no ano 519, o Papa Gregório o Grande criou o purgatório.
Mas o que é o purgatório, irmão Nilson? O purgatório, segundo eles, é um lugar 7 vezes mais quente do que a Terra. Toda pessoa que morria ia para o purgatório. E lá no purgatório, as pessoas ficavam no purgatório queimando no fogo do purgatório. E eles rezavam. E de acordo que eles rezavam, por isso que era 7 vezes mais quente do que a Terra, por isso que cada missa rezada, eles tinham que rezar 7 missas. A pessoa ia saindo, saía um grau, segundo, vinha abaixando, abaixando, até que zerava. Aí a pessoa ia para um lugar de gozo, um lugar de descanso. Mas esse purgatório não ficou só nisso. Porque eles criaram uma indulgência, a maneira de arrancar dinheiro do povo. Foi isso que trouxe Martinho Lutero a se levantar contra a Igreja Romana por causa disso. Porque eles diziam assim, quanto mais dinheiro, quanto mais ouro, prata você trouxer, você consegue, porque o seu avô, sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, está queimando lá naquele calor do purgatório. Se você começar a depositar dinheiro, então aquelas pessoas que já morreram, que estão lá, vão sair e vão para um lugar de gozo. Então o povo, como nos dias de hoje, esse povo é enganado, entra na tal de fogueira bamba, entra nesses movimentos por aí. Você não tem nada para doar, doa o seu relógio, doa a sua aliança, doa o seu carro, doa a sua casa, vai doando, 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 doando. Então, assim também, o povo foi sempre assim. Tem uma música que diz assim: quem não sabe tocar violão nem pistão toca surdo, porque neste mundo tem bobo para tudo. Então sempre teve, sempre existiu esse tipo de gente. Você não vê até hoje as pessoas caindo, comprando bilhete premiado. Ah, eu tô com esse bilhete aqui, mas eu vou viajar, não vai dar tempo. Ele está premiado. O prêmio é tanto, mas eu te vendo por tanto. Até hoje tem gente caindo nesses golpes. O que é uma pessoa dessa? Recebe uma ligação. O quê? O que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso, 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 isso. A pessoa vai e faz tudo que a pessoa... Quer dizer, então assim também essas pessoas que vão nesses local chamado igreja, que de igreja não tem nada, nunca foi, não é, nunca será, as pessoas ouvem aquelas instruções. O que eu tenho que fazer? Você tem que doar. Você tem que pegar envelope. Você tem que pôr o mínimo R$ 100. E as pessoas começam a fazer. Faz um mês, faz um ano, tal. Eu já contei para vocês, eu fui pastor, mais ou menos por uns 40, ou mais até, anos. E eu participei de correntes. E falava assim, mas o que é corrente? Eu ouvi essa tal de corrente, hoje eles trocaram, eles não falam muita corrente, eles falam campanha, ficaram com vergonha. Dentro do espiritismo, que eu ia com a minha mãe quando era criança. Não, você tem que entrar, mas para que isso? Eu perguntava, por quê? Tem na Bíblia? Não, não tem, mas é um método para poder atrair as pessoas. A gente faz isso para as pessoas virem, senão a pessoa vem uma vez só, recebe a bênção e não volta mais, mas que bênção? Que bênção que a pessoa recebe? Se lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, diz o apóstolo Paulo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda, não ficou nada para trás, com toda sorte de bênção, tanto espiritual como material. Agora, você quer ser abençoado? Você entra na campanha. E a pessoa entra na campanha. E a pessoa começa a seguir aquela campanha. Aquela campanha, por 4 décadas, coloquei minhas mãos sobre milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu nunca vi nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada, nada, nada acontecer. Por quê? Porque não existe.
Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com um movimento nenhum religioso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, o purgatório era uma maneira de arrancar dinheiro do povo. Nada mais do que isso. Então, o povo, por falta de conhecimento e medo desse tal de purgatório, investia dinheiro. E hoje os crentes saíram lá de dentro e criaram um método, um tal de inferno. Se você dá dinheiro, o diabo não entra na sua vida. O migrador, o cortador, o devorador, o destruidor não entra na sua vida quando você investe dinheiro. Deus não deixa o diabo entrar na sua vida se você está financiando a obra de Deus. Deus não tem obra. A Bíblia diz ali no capítulo, ali você vê no capítulo 2 de Gênesis, logo no primeiro versículo ali, que Deus completou toda a sua obra. Não ficou nada para trás. Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo. Deus fez toda a sua obra. Deus não deixou nada, não tem obra. Deus não tem obra. E Deus, terminando toda a sua obra, descansou. Descansou do quê? Deus não descansa. Isaías 40:28. Deus não se cansa. Deus nunca descansou. É outra mentira religiosa. Mas voltando para... Então, como a Igreja Romana criou o purgatório, onde obrigava o povo a trazer dinheiro, indulgência. Essa indulgência era um local onde as pessoas levavam ouro, prata, coisas preciosas, e punha ali dentro. E hoje as igrejas protestantes criaram tantas campanhas aí, para quê? Para arrancar dinheiro. Criticaram tanto a Igreja Romana, e hoje são piores. Você nunca viu um padre rico. Você não vê padre enricando, comprando emissora de televisão, comprando emissora de rádio, comprando fazenda, deixando de boi, cavalo de raça, emissora, aliás, comprando aí avião, comprando carro de luxo, comprando isso, você não vê. O que os padres hoje? Os padres são assalariados e moram numa casa paroquial. Nada mais do que isso. E tem lá uma senhora revezada. Vai uma irmã, de vez em quando lá, limpar a casa paroquial do padre. É isso que você vê. E esses camaradas aí, esses gurus, estão aí enricando cada dia mais. Por quê? Porque você não tem conhecimento dentro dessa palavra. Então, por isso que você se assegura nesses homens, confiando nesses homens. Mas voltando para o texto, a mensagem, purgatório apenas foi criado pelo por Gregório o Grande, um papa muito famoso, que ele criou como se ele fosse dono do céu. E nos dias de hoje, esses homens aí estão criando muitas coisas. Para quê? Com qual finalidade? Arrancar dinheiro. Você sabia que esses cursos de teologia, você hoje, para ser um diácono, em determinados ministérios por aí, você tem que pagar. Depois de diácono, para ser presbítero, você paga. De presbítero para ser evangelista, tem um outro custo. E de evangelista para pastor aí é caro. Aí você vai pagar um dinheiro. Eu sou pastor. Eu fui pastor. Pastor tem muito privilégio. Chegava nas festas, na época das campanhas. Estava lá, as mesas. Os pastores eram tratados de uma forma especial. Uma sala, mesa, um vaso de flor, jarro de sucos, de maracujá, de laranja. E nós sentava ali, tudo engravatado, ali os pastores, tinha garçom para nos servir. E os coitados, aonde estavam? Com a bandejinha na mão, aquele senhor, aquela senhorinha com a bandejinha, segurando na fila, muitas vezes até no sol, esperando chegar a vez dele, para ele pegar ali uma conchinha de arroz, uma conchinha de feijão, um pedacinho de qualquer coisa, sentar no degrau ali, sentar num lugarzinho qualquer ali e comer aquele. E os pastores ali, ar-condicionado, ventilador ali, e os pastores batendo papo e papá. É isso. Eu falo porque eu vivi.
Eu falo do que eu vivi, não é o que eu penso. Então, hoje, você vê que cada vez mais e mais bandidos estão se aumentando nesse país. É o que nós estamos vendo. Por quê? Porque é um país que passa a mão na cabeça do povo. Mas, meu irmão, não tenha dúvida. Fique com esta palavra. Eu vou ficando por aqui. Não tenha dúvida que purgatório e esse movimento, campanha, é farinha do mesmo saco. Graça e paz para todos. Bye, bye.